Olá, você está na CNN Brasil e este é o CNN Prime Time. Veja os destaques de hoje. A farmacêutica Pfizer anuncia que a vacina contra o coronavírus tem 90% de eficácia. Nos Estados Unidos, o presidente eleito Joe Biden cria uma força-tarefa para combater a Covid e pede para que se pare de politizar o vírus e que se use máscara. No Brasil, São Paulo receberá primeiras doses da vacina chinesa na próxima semana. E o Amapá enfrenta o 7º dia de apagão e a luz volta apenas em bairros mais ricos. Daqui a pouco os detalhes, porque antes a gente precisa se apresentar para você nos conhecer melhor, saber como trabalhamos e de onde trabalhamos. Aqui na Avenida Paulista, coração de São Paulo, temos um resumo do Brasil. Bancos, comércio, empresas, gente da terra, gente que veio de fora, gente que batalha. Para todas essas pessoas, informação é importante e é daqui que vamos transmitir esse produto tão valioso no nosso Prime Time. O horário nobre, com envolvimento de toda a redação e participação de repórteres pelo Brasil, analistas, correspondentes internacionais, todos levando a notícia até você, sempre analisada de forma objetiva. E esse é o nosso estúdio. É daqui que vamos conversar de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo. Estamos em multiplataforma, na internet, aplicativo, TV a cabo e no rádio. Neste momento, 6h01. Eu sou Márcio Gomes e este é o CNN Prime Time. E nós abrimos esta edição do Prime Time com uma ótima notícia, uma notícia otimista. Saíram os resultados das pesquisas com as 2 vacinas contra o novo coronavírus. Tanto o governo russo quanto a farmacêutica americana Pfizer disseram ter alcançado uma proteção de 90% contra o coronavírus. Nós começamos com os dados da Pfizer e a sua vacina feita em parceria com o laboratório alemão BioNTech. Por isso, vamos ao vivo até Nova York. Heloísa Vilela, boa noite para você. Ou seja, a vacina tem eficácia e, além do mais, teve pouquíssima reação entre os voluntários. Boa noite, Márcio Gomes, muito bem-vindo ao nosso time. A vacina teve uma eficácia de 90%. E isso não é pouca coisa. Para a gente entender, a vacina do sarampo tem 90% de eficácia. É muito mais do que a eficácia da vacina da gripe que a gente toma todo ano. E esse resultado foi revisado por especialistas independentes que não fazem parte da empresa. A Pfizer fez testes com 44 mil pessoas em 6 países: Brasil, Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Turquia e África do Sul. E já espera, até o fim do mês, pedir a autorização de emergência para o FDA, a autoridade aqui dos Estados Unidos, para começar a distribuir a vacina. Essa vacina que foi produzida e pesquisada com a empresa, como você mencionou, da Alemanha, de biotecnologia. Em janeiro, quando os cientistas da BioNTech perceberam o risco que o coronavírus representaria para o mundo, eles se debruçaram sobre a pesquisa nos laboratórios e identificaram 20 vacinas possíveis do modelo que eles desenvolveram, que usa material genético. Dessas 20, eles tiraram 2 e escolheram a que não tinha efeitos colaterais, ou se tinham, eram muito pequenos. Então, eles precisavam de uma maneira de testar essa vacina em larga escala. Por isso, eles fizeram uma associação com a Pfizer, com quem eles já trabalhavam para a vacina da gripe. E foi aí, então, que a Pfizer produziu esses testes com 44 mil pessoas. E o governo americano, percebendo a possibilidade dessa vacina, já em julho gastou quase 2 bilhões de dólares para comprar 100 milhões de doses da vacina, o que significa que vai poder imunizar 50 milhões de pessoas, já que você
você tem que dar 2 doses para cada pessoa. E o governo americano vai distribuir de graça essas 100 milhões de doses, Márcio. Exatamente, são exatamente as 2 doses dessa vacina da Pfizer que garantem essa imunidade de 90%. Heloísa Vilela falando ao vivo de Nova York com a gente, ela volta ainda nessa edição do Prime Time. Agora, o Ministério da Saúde da Rússia anunciou que, de acordo com dados coletados da vacinação do público, a Sputnik V também chegou a uma eficácia de mais de 90%. A Denise Odorice, de Londres, tem as informações para a gente ao vivo. Denise, boa noite para você. Muito boa noite, Márcio. Seja muito bem-vindo à CNN Brasil. Exatamente. Depois do anúncio da Pfizer, um representante do Ministério da Saúde russo se apressou em dizer que a Sputnik também tem mais de 90% de eficácia. E ainda falou o seguinte, bom, se tem uma segunda vacina no mundo que também tem tanta eficácia assim, ótima notícia para todo mundo. A diferença é que no caso da vacina russa, esses dados são baseados nas observações dos responsáveis pela campanha de imunização da população e não ainda nos dados científicos que não chegaram ainda a ser divulgados, né? Os resultados preliminares, segundo os russos, vão ser oferecidos à comunidade científica para apreciação ainda este mês. A Sputnik, para a gente lembrar, foi a primeira vacina contra a Covid-19 registrada no mundo no dia 11 de agosto, depois apenas da fase 1 e 2 de testes em humanos, ou seja, muito no início. A fase 3 está em andamento e envolve 40 mil voluntários na Rússia, nos Emirados Árabes Unidos e também em Belarus. E o governo russo quer começar a vacinação em massa da população ainda neste ano. Márcio, é com você. A gente não pode esquecer, claro, a desconfiança que existe numa produção de vacina, num desenvolvimento, uma pesquisa tão rápida quanto foi a vacina russa. Mas o otimismo está aí e, claro, os testes precisam ser feitos, as pesquisas precisam continuar para garantir realmente a eficácia, mas principalmente a segurança da vacina. A Denise volta de Londres ao vivo ainda nesta edição do Prime Time. E para fechar esse pacote de vacinas, nós temos informações também sobre a vacina chinesa desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. O governo de São Paulo anunciou hoje que 120 mil doses da Coronavac devem chegar ao estado no próximo dia 20. A repórter Bruna Macedo tem os detalhes. Bruna, boa noite para você. Boa noite, Márcio. Seja muito bem-vindo à CNN. É um prazer falar com você. Muito bem. Essas doses da Coronavac chegam agora, são 120 mil doses que chegam agora no dia 20 de novembro. Elas fazem parte de um montante com 6 milhões de doses. O restante deve chegar, de fato, até dezembro ainda deste ano, segundo o que foi falado aqui na coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo. Essa importação acontece com a autorização da Anvisa e acontece também em meio à fase 3 de testes com a Coronavac. Isso significa que pessoas que fazem parte, inclusive, do grupo de risco da Coronavac estão sendo acompanhadas por técnicos, inclusive, aqui do Instituto Butantan. Depois que for comprovada essa eficácia, aí sim vai haver um registro da Anvisa e depois essa vacina será disponibilizada realmente para o público. Márcio. Muito obrigado, Bruna Macedo, falando ao vivo de São Paulo. Já tivemos, então, um panorama de 3 vacinas promissoras contra a Covid. Mas a gente precisa perguntar, o que tem de realidade ou excesso de otimismo? A gente volta a falar de coronavírus ao longo desta edição do CNN Prime Time. O apagão no Amapá entrou no 7º dia nesta segunda-feira. Com 65% do sistema restabelecido, o abastecimento funciona num esquema de rodízio. Nós vamos agora ao vivo até Macapá conversar com o repórter Jepson Martins. Jepson, boa noite para você. A situação ainda é muito difícil por aí, né? Boa noite, Márcio. É bem mais que difícil. Na verdade, esses 65% de reestabelecimento é bem entre aspas mesmo, sabe? Porque não está sendo cumprido o que está sendo divulgado. A Companhia de Eletricidade do Amapá informou divulgou um cronograma sobre um rodízio de 6 em 6 horas para o fornecimento de energia elétrica, mas não é isso que a gente está vendo na prática. Os moradores estão reclamando bastante. Agora há pouco, por exemplo, eu tive informações de 2 bairros bem populosos de Macapá que deveriam ter energia elétrica por conta do rodízio, mas não tinham. E isso está revoltando bastante os moradores que estão fazendo protestos em vários pontos de Macapá e Santana, que é uma região metropolitana pertinho da capital. E aí, com esses protestos estão ocorrendo confrontos
com a polícia. Os moradores revoltados com toda essa situação e a polícia acaba que está sendo bastante rigorosa. Por exemplo, e tem várias regiões que estão bem afetadas e principalmente as regiões mais afetadas hoje são as regiões periféricas. As imagens de protestos são impressionantes, por isso que a gente vai voltar ainda nesta edição do Prime Time com o Jepson, com informações ao vivo de Macapá. Mas o assunto, a cobertura não termina aqui. Ainda sobre o apagão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do Amapá, ele quer que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, casse a concessão da empresa responsável pela subestação de energia no estado. A gente vai até Brasília conversar com o Kenzon Matida, que tem as informações para a gente ao vivo. Kenzon, boa noite para você. Olá, Márcio. Muito boa noite a você. Seja muito bem-vindo ao time da CNN. Obrigado. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, disse que pediu à ANEEL uma investigação rigorosa sobre a Isolux, a concessionária responsável pela subestação. Se for comprovada a negligência da empresa, o presidente do Senado vai exigir que a concessão da companhia seja cassada e que a Eletronorte assuma o controle da operação. Alcolumbre, que nasceu em Macapá, esteve na região no fim de semana junto a autoridades do governo federal, como o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Atendendo a um pedido do senador Randolfo Rodrigues, a Justiça deu prazo de até amanhã para que a Isolux solucione completamente o abastecimento de energia no Amapá e estabeleceu multa de 15 milhões de reais em caso de descumprimento. A Isolux ainda não se manifestou. Apesar dessa decisão da Justiça, o ministro Bento Albuquerque disse que a retomada de 100% só deverá acontecer em 10 dias. Isso mesmo, 10 dias. Vamos acompanhar. Alguma previsão para a retomada da energia 100%? São aqueles 10 dias mesmo? Os próximos 10 dias. Né? Nós atualizamos isso diariamente, né? Conforme as informações chegam. O nosso pessoal do governo que está lá, não só do Ministério de Minas e Energia, mas também de outros ministérios, como o Secretário Nacional de Defesa Civil. Então, todas essas informações são coletadas e nós vamos atualizando o cenário em relação ao Amapá. Exatamente por ser um prazo inaceitável de 10 dias para esperar que a energia elétrica volte ao Amapá, que a gente vai voltar ainda nessa edição do Prime Time com a cobertura completa desse problema. O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, deixou a residência oficial, o histórico Palácio Laranjeiras. Witzel já está com a família na casa em que ele morava antes de ser eleito, na zona norte da cidade do Rio. A mudança aconteceu por determinação do Tribunal Misto, que analisa o processo de impeachment. O repórter Jairo Nascimento é quem acompanha tudo direto do Rio de Janeiro e é com ele que conversamos agora ao vivo. Jairo, boa noite para você. Olá, Márcio, boa noite, bem-vindo à CNN. Sobre a informação do governador afastado Wilson Witzel, ele deixou o Palácio Laranjeiras neste final de semana. A informação foi divulgada por meio de um comunicado do PSC, partido do qual ele faz parte. Witzel questionou este afastamento, a saída do Palácio Laranjeiras, e explicou que eventualmente já estava residindo na sua casa no bairro Grajaú, na Zona Norte. Inclusive, durante a campanha, ele chegou a prometer que moraria na sua casa, mas que depois teria sido aconselhado a morar no Palácio por questão de segurança e também por questão de deslocamento. Ele questionou também a atuação do relator do processo de impeachment, o deputado Valdec Carneiro, do PT, que, por sua vez, por meio de nota, disse que a decisão que foi tomada não é ilegal, foi tomada pela maioria, 6-4 do total de 10, somando aí desembargadores e também deputados estaduais, e ainda explicou que o Palácio Laranjeiras é de uso exclusivo de governadores, o que não é o caso de Wilson Witzel, pois desde essa decisão da sexta-feira, o acórdão publicado nesta segunda-feira, ele já é considerado governador afastado aqui do estado do Rio de Janeiro e não poderia ocupar o imóvel. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Jairo. A gente conversa agora ao vivo com o analista Fernando Molica. Molica, boa noite para você. Parece que o inferno astral de Wilson Witzel não termina mesmo, né? Pois é, boa noite, Márcio, bem-vindo, prazer trabalhar de novo com você. Prazer é meu. Mas é uma situação muito delicada do Wilson Witzel, né? Porque primeiro, o tribunal aceitou a denúncia contra ele por 10 votos a 0. E também por uma minoria, por uma outra diferença, mas também determinou que ele deixasse o Palácio Laranjeiras, o que é algo muito simbólico, né? O governador do
caso agora é governador afastado e governador despejado. Ele tem que sair da residência oficial. Isso demonstra um caminho que o que tudo indica, um caminho muito sem volta. Ainda é uma situação melhor, né? Porque o Pezão, por exemplo, que o Pezão saiu do palácio preso. Né? A gente lembra, lá no finalzinho do mandato dele, houve aquela ordem de prisão, ele acabou saindo direto do Palácio Laranjeiras para a cadeia. Agora, só um detalhe, o Witzel disse essa nota, que ele não queria morar no Laranjeiras, não. Ainda na campanha eleitoral de 2018, ele foi falar com o Pezão, quando ele já estava lá embaixo nas pesquisas, e ele disse que queria conhecer o Palácio Laranjeiras, porque ele tinha certeza de que ia morar lá. Márcio. Morou por pouco tempo. Fernando Mulica, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Prime Time. A gente volta agora para o noticiário internacional. A gente começou falando de Covid, mas agora Estados Unidos. O presidente eleito, Joe Biden, fez um discurso hoje. Ele disse que fará o possível para combater a pandemia do coronavírus e que a vacina vai ser gratuita para os americanos. O repórter Vitor Bonini acompanhou tudo direto do estado do Delaware, na cidade onde Biden fez o discurso. Vitor, bem-vindo. O que o Biden falou para a gente nesse discurso aí? Boa tarde para você. Está de dia ainda, né? Aqui ainda está dia, mas logo anoitece, viu, Márcio? Bem-vindo para você também. É um prazer aqui estar na CNN com vocês. O que eu queria dizer é o seguinte, que Biden disse, em primeiro lugar, nesse discurso, que a vacina candidata bem-sucedida é uma excelente notícia, claro, para os Estados Unidos. E que em breve o FDA, que é a agência de saúde aqui dos Estados Unidos, deve fazer uma série de testes e aprovações para, claro, de acordo com ele, conseguir uma vacina segura e eficaz totalmente baseada em ciência. Mas Biden também teve um tom ali um pouco mais ameno também, falando que essa notícia boa não impede e, pelo contrário, ainda exige que os americanos continuem usando máscaras e praticando todo aquele tipo de medida de segurança de saúde, como manter distanciamento social e todas as outras coisas. Isso num dia, inclusive, em que os Estados Unidos registraram 10 milhões de casos de Covid-19. Inclusive, esse último milhão, de 9 milhões para 10 milhões, foi o milhão mais rápido desde o início da pandemia. Por isso, inclusive, que Biden diz que os Estados Unidos ainda estão enfrentando um inverno sombrio, já com quase 240 mil mortes e hospitalizações agora em alta. Ele disse que no dia 20 de janeiro já quer entrar na Casa Branca, não medindo esforços para que os Estados Unidos revertam esse momento de pandemia. E também quer que, com isso, as crianças possam voltar às escolas, os comércios voltarem. Isso tudo porque, de acordo com ele, com essa nova política, vai ser possível retomar essa economia. I implore you, wear a mask. Do it for yourself. Do it for your neighbor. A mask is not a political statement, but it is a good way to start pulling the country together. I want to be very clear. The goal of mask wearing is not to make your life less comfortable. It's to take something away from you. It's to give something back to all of us, a normal life. The goal is to get back to normal as fast as possible. And masks are critical in doing that. It won't be forever, but that's how we'll get our nation back up to speed economically, so we can go back to celebrating birthdays and holidays together. É interessante perceber isso quando Joe Biden implora aos americanos para usarem máscara, Vitor. O que a gente percebe é que ele volta a se alinhar, os Estados Unidos voltam a se alinhar com as orientações da Organização Mundial de Saúde. E é bom lembrar, Trump saiu da Organização Mundial de Saúde, deixou de financiar a Organização Mundial de Saúde e Joe Biden, durante a campanha, prometeu retornar com esse financiamento, retornar com esse apoio à OMS. Justamente, o que a gente percebe é que Joe Biden está com um discurso que ele teve, inclusive, durante a campanha, de totalmente se basear em cientistas. E isso foi um grande aceno que a gente viu hoje, por exemplo. Ele começou o primeiro dia útil dele como presidente eleito, trazendo à tona essa notícia de que está fazendo um conselho com 13 nomes de especialistas, imunologistas, pessoas que sempre trabalharam com essa área e que, de acordo com ele, estão prontas para começarem a trabalhar agora e no primeiro dia de governo dele, dia 20 de janeiro, estarem com um plano que vão apresentar ao presidente e que o presidente diz que já quer começar logo no seu primeiro dia implantando. Então, é justamente agora, outra coisa que você comentou, Márcio, é da OMS. Biden já disse que no primeiro dia de governo dele quer voltar à OMS, sim.
especialmente neste momento em que a gente sabe que nos Estados Unidos o número de casos e, infelizmente, de mortos por Covid-19 está subindo absurdamente. A grande preocupação é a chegada do inverno no hemisfério norte. Vitor Bonini, muito obrigado pela sua participação direto do Delaware. Ele volta ainda nessa edição do Prime Time com outras informações com esse dia do presidente eleito Joe Biden lá nos Estados Unidos. Obrigado, Vitor. E falando em Joe Biden, aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro ainda não parabenizou o democrata Joe Biden por ter vencido as eleições americanas. A gente vai até Brasília conversar com Nolan Hubertus, porque é importante perceber que o Palácio do Planalto, como o Palácio do Planalto deve reagir diante da repercussão dessa falta de gesto, de gentileza, de cordialidade com um presidente eleito e um presidente de um país amigo. Nolan, boa noite para você e você também. Bem-vindo à CNN Brasil. Bem-vindo à CNN Brasil, Márcio Gomes. É um prazer falar com você. Uma boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a CNN. Olha, momento de silêncio aqui no Palácio do Planalto sobre este assunto. Até agora, ninguém falou sobre a vitória de Joe Biden. Existia a expectativa até do presidente Jair Bolsonaro falar alguma coisa. Agora há pouco houve um evento, 5 horas da tarde, terminou agora há pouco este evento. Existia a expectativa de que Jair Bolsonaro falasse alguma coisa sobre o assunto. Só que até agora ele não falou absolutamente nada. A gente lembra que outros países aqui da América do Sul, autoridades de outros países como a Argentina, Uruguai e Chile, já reconheceram a vitória de Joe Biden. Aqui no Brasil, por enquanto, nada. Quem falou sobre este assunto foi o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Ele pediu cautela, disse que este, por enquanto, é um momento de cautela. Vamos ouvir, então, o que ele disse. Até o presente momento, né, a forma como se desenrolam as coisas nos Estados Unidos é diferente daqui do Brasil. Eles não têm tribunal eleitoral, essas coisas todas. Então, julgo que o presidente está aguardando terminar esse imbróglio aí de discussão se tem voto falso, não tem voto falso, para dar o posicionamento dele. E eu acho que é óbvio que o presidente, na hora certa, vai transmitir os cumprimentos do Brasil a quem for eleito. O mercado financeiro reagiu bem à eleição de Joe Biden e aos resultados positivos sobre a eficácia das vacinas contra a Covid-19. Quem tem os detalhes é a repórter Débora Freitas. Débora, boa noite para você. Bem-vindo, Márcio. Boa noite a você também. O bom humor dos mercados foi no mundo todo, com taxas de câmbio em baixa e bolsas em alta. Além da declaração de vitória de Joe Biden nas eleições americanas, o anúncio feito hoje pela Pfizer de que a vacina que está sendo desenvolvida pela empresa contra a Covid-19 tem 90% de eficácia, de acordo com os estudos preliminares, contribuiu para esse cenário. Hoje, aqui no Brasil, o dólar chegou a ser vendido a R$ 5,22 pela manhã. Essa foi a menor cotação em um único dia de operações desde 16 de setembro. Mas a moeda americana voltou a subir durante o dia e fechou estável, com uma leve queda de 0,04%. Cotada a R$ 5,39. Já o índice Bovespa da Bolsa de Valores operou acima dos 4%, com 105.146 pontos e fechou há pouco com alta de 2,57%, com 103.515 pontos. Márcio. Muito obrigado, Débora, por essa atualização do fechamento no mercado financeiro aqui no Brasil. O dia foi de alta também nas bolsas da Europa. A correspondente Denise Odorici volta a conversar com a gente com as informações completas de como as bolsas por lá fecharam. Denise? Márcio, dia excelente aqui nas bolsas, né? Assim como em São Paulo, no Brasil, aqui também refletindo essas notícias, tanto da vacina da Pfizer quanto da eleição de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos. Então, a gente tem, por exemplo, o índice Stocks, que é um índice pan-europeu, ele reúne 18 empresas sediadas na União Europeia, fechou na maior alta em quase 6 meses, foram 4% de alta desse índice. Além, claro, das notícias da Pfizer, o que refletiu também bastante no Stocks foram ações de empresas de turismo e lazer, que tem relação, né? Porque foi um setor muito afetado durante a pandemia, então, com a perspectiva real, né, de uma vacina chegando, uma imunização bem próxima, os investidores se animaram, arriscaram um pouquinho mais, então, nas ações desse tipo. A gente tem também uma alta bastante expressiva na Alemanha, puxada também pelas ações da BioNTech, que é a parceira da Pfizer. Então, só as ações da BioNTech subiram
15% hoje com a notícia da vacina. E com isso, a Bolsa de Frankfurt, o índice DAX, fechou em alta de 5%. Aqui em Londres, o FTSE também teve alta de 4,7%. E aí aqui dá para a gente dizer ainda um outro fator, que são as negociações do acordo do Brexit, que hoje entraram numa nova rodada. O Reino Unido se mostrando um pouquinho mais, quem sabe, flexível, dizendo que pode conversar sobre os pontos que estão aí de conflito, com a União Europeia. Então, deixou, de repente, os investidores um pouquinho mais tranquilos. Lembrando que em outubro o mês foi terrível para o mercado financeiro, justamente por causa da segunda onda da pandemia, que forçou grandes economias novamente para um outro lockdown. Márcio, é com você. Sem dúvida, Denise. Por essas e outras que a gente espera que as boas notícias continuem. Denise Odorice falando ao vivo de Londres com a gente. Muito obrigado. Depois de passar boa parte do dia em queda, o dólar fechou o dia perto da estabilidade. Quem faz uma análise desses resultados do mercado financeiro aqui no Brasil é a Thaís Herédia. Thaís, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite. Eu entro na fila das boas-vindas a você. Sorte, muito sucesso. Obrigado, querida. Olha, o dólar, ele, como a gente diz no jargão do mercado financeiro, ele voltou aos fundamentos. Na semana passada, a moeda americana já tinha tido uma queda de 6%. Essa queda de hoje, da abertura de hoje, foi mais um ponto de euforia ali que não tinha sustentação. A gente continua com os nossos problemas aqui, temos um juro que está muito baixo, que acaba não atraindo muito o investidor estrangeiro. O risco das contas públicas segue, porque continuamos sem enxergar ali um timing, um tempo certo para as reformas e a aprovação das reformas pelo Congresso Nacional. Então, o espaço para o dólar cair aqui no Brasil, ele é um pouco reduzido. Ele continua sendo, então, um bom termômetro da realidade da economia brasileira, diferente do que aconteceu lá fora. Os economistas dizem que tem espaço para cair um pouco mais, até porque ele foi a moeda que mais se desvalorizou diante da moeda americana. Mas, ainda assim, é bom ficar de olho nele e não só na euforia do mercado de ações. E o prime time, Márcio, vai ser só de alta, viu? No sucesso e na audiência. É o que a gente espera. Agora, esse dólar a R$ 5,39 agora aqui pelo nosso gráfico na tela da CNN, é impressionante. A gente está festejando isso, mas lembrando que, gente, está muito alto em relação ao que tivemos há alguns anos. É saber, ou esperar, ou torcer para que ele volte a uma normalidade. Normalidade. Olha, Márcio, sabe que tem um ditado que diz que Deus inventou o mercado de câmbio para humilhar os economistas, porque ninguém nunca acerta para onde ele vai. Perfeito, Thaís, perfeito. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Prime Time. Obrigada, boa noite. E a Polícia Federal está de olho em fraudes contra o auxílio emergencial. Uma investigação apontou um prejuízo de cerca de R$ 350 mil do benefício. Isso só no estado de São Paulo. A gente vai agora ao vivo conversar com o repórter Tiago Américo, porque além de São Paulo, parece que tem investigação em outros estados também. Tiago, boa noite para você. Olá, Márcio, parabéns pela estreia, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Além do estado de São Paulo, Tocantins e a Bahia também receberam os agentes da Polícia Federal. Para ser mais exato, 60 agentes que percorreram esses 3 estados. Lembrando que essa operação começou muito antes, num QG formado aqui na sede da Polícia Federal, que teve também integrantes da Receita Federal, pessoas e funcionários ligados ao Tribunal de Contas, enfim. Se descobriu que pessoas ligadas a organizações criminosas estavam sacando o auxílio emergencial de milhares de brasileiros, famílias pobres que durante essa pandemia precisavam retirar e precisavam muito desse dinheiro. Lembrando que foram 10 mandados de busca e apreensão nesses 3 estados, 4 mandados de prisão. Um desses mandados de prisão foi cumprido aqui em São Paulo e outros 3 de busca e apreensão e também de sequestro de bens no interior do estado de São Paulo, também na região metropolitana. R$ 350 mil foram aí lesados dessas pessoas, dessas famílias, dos cofres públicos, só nessa primeira fase investigada pela Polícia Federal, Márcio. Muito obrigado, Tiago, pela sua participação e nessa apuração de investigação, e investigação importante que infelizmente acontece contra o auxílio emergencial. Muito obrigado. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que fará um tipo de horário eleitoral gratuito nas redes sociais dele até a véspera da eleição, no domingo. Quem nos conta os detalhes, direto de Brasília, é o repórter Chico Prado. Chico, boa noite para você.
Muito boa noite, Márcio. Seja muitíssimo bem-vindo ao time da CNN. Pois é, o presidente chamou de horário eleitoral gratuito. É claro que a gente não está falando daquele horário tradicional no rádio e na TV. O que Bolsonaro vai fazer, para além daquelas lives tradicionais às quintas-feiras, a partir de agora até sábado, são lives nas redes sociais dele para defender os candidatos que ele julga serem os melhores em algumas prefeituras e câmaras municipais de todo o país. É um comportamento, Márcio, que mudou diante daquilo que vinha dizendo o próprio presidente Jair Bolsonaro desde julho, agosto deste ano, de que não se envolveria no processo eleitoral, mas aí, é claro, as disputas vão ficando mais acirradas e o presidente se viu, digamos, na obrigação de participar de uma ou outra campanha. Inclusive agora liberando ministros da esplanada dos ministérios, como por exemplo Tereza Cristina da Agricultura, Onyx Lorenzoni da Cidadania, que passaram a atuar nos seus estados, também fazendo campanha para candidatos que defendem. Hoje cedo, falando a apoiadores, o presidente mais uma vez pontuou aquilo que considera mais importante em meio à pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro sempre foi um crítico no que diz respeito, por exemplo, ao fechamento do comércio, que aconteceu em muitas cidades do país no auge da pandemia do novo coronavírus. Ele pediu que os eleitores levem isso em consideração na hora de votar. Vamos ver. Agora, pessoal, aproveita a oportunidade. Vão ter eleições municipais, tá? O pessoal não dá muita bola, muitas vezes, para vereador, prefeito. É importante se preocupar e votar bem. Porque o prefeito, porque fechou tudo, se achar que ele fez certo, reeleja ele. Achar que não, mude. Com certeza. Agora são 6 horas e 30 minutos. A cada meia hora a gente faz um resumo do que já foi notícia no nosso jornal, do que é importante você acompanhar nas redes sociais da CNN Brasil. É o chamado Momento Prime Time. 120 mil doses da Coronavac chegam no final do mês no Instituto Butantan, em São Paulo. A vacina chinesa ainda não tem aprovação da Anvisa. A eleição de Joe Biden anima o mercado. Bolsas fecham em alta no mundo inteiro. Na Bolívia, Evo Morales reúne uma multidão depois de um ano exilado na Argentina. E sem o Réveillon, caiu o preço da hospedagem no Rio de Janeiro. Essas são as notícias mais... E os cartórios eleitorais de cada estado, tinha mais uma notícia. Os cartórios eleitorais de cada estado já trabalham na logística de distribuição das urnas eletrônicas. Esse assunto é tão importante que a gente vai conversar ao vivo com o nosso repórter, porque em São Paulo, quase 100 mil equipamentos já foram testados e aprovados. O Renan Fiuza está na primeira zona eleitoral da capital paulista. Renan, como é que estão os preparativos para ir, para toda a logística de distribuição de urnas, testagem de urnas, um trabalho delicado e muito importante. Oi, Márcio, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando. Primeiramente, seja bem-vindo ao time da CNN. Aqui na primeira zona eleitoral, aqui na região central de São Paulo, correria, todo mundo trabalhando até tarde, mas todas as urnas eletrônicas já foram testadas. Eu estou junto do repórter cinematográfico Alan Santos para mostrar. Esse aqui é o cartão de memória, já foram inseridas aqui nesse cartão de memória, nas urnas eletrônicas, as informações com os candidatos e também as informações dos eleitores. E nesse outro cartão de memória, todas as informações de votos. Como dá para ver aqui, nessa urna eletrônica, ela já foi lacrada, esse símbolo azul aqui, portanto, todas as urnas lacradas, elas serão levadas no sábado. Tem um grande esquema aí de logística e vale ressaltar que as eleições, o primeiro turno, acontece no domingo, às 7 horas da manhã. Das 7 às 10 da manhã teremos um horário preferencial, segundo o TSE, preferencial para pessoas acima de 60 anos, ou seja, do grupo de risco. O TSE pede também que as pessoas sigam para os locais de votação sozinhas, não acompanhadas, só se for indispensável. E não esqueça a caneta para assinar o caderno de votação, tá bom? Essas são as informações. O pessoal está trabalhando até tarde aqui, viu, Márcio? Pois é, Renan, explica pra gente onde você está. E eu imagino que além de toda a questão de tecnologia, de logística, deve ter um aparato de segurança para proteger essas urnas e principalmente essas informações dos disquetes, né? Pois é, há sim essa preocupação bastante grande, né? Tem todo um esquema de logística, como dá para ver aqui. Dessa zona eleitoral sairão aqui as urnas para 28 escolas, locais aí de votação. E no sábado, como dá para ver nas informações ali, sessão 341, ou seja, haverá um grande esquema de escolta mesmo por parte da Polícia Militar. O pessoal aqui trabalha até tarde justamente para manter essas urnas
em segredo total, né? Para chegar lá no dia da votação e tá tudo certinho para o pessoal exercer aí o seu exercício de cidadão, né? Votar no seu candidato. Mas tem um forte esquema de segurança assim montado, todo mundo trabalhando até tarde, viu, Márcio? Renan Fiuza participando ao vivo do nosso Prime Time, muito obrigado. E as informações que o Renan deu agora, um pouco mais resumidas sobre como votar, os cuidados de levar uma caneta, ir de máscara na sessão eleitoral no próximo domingo, dia do primeiro turno em todo o Brasil, a gente vai ficar repetindo isso ao longo de toda a semana aqui no Prime Time, porque é importante você ter essas informações e poder votar com segurança contra o coronavírus e para ter o seu voto realmente contado e colocado direitinho numa urna eletrônica que funcione de novo com segurança. Renan, muito obrigado pela sua participação. A Polícia Federal investiga o ataque ao sistema de informática do Superior Tribunal de Justiça, que suspendeu as sessões de julgamento. A presidência da Corte informou que o sistema seria restabelecido hoje. Eu falo agora ao vivo com a repórter Raquel Vargas, de Brasília. Raquel, boa noite para você. Como é que andam as investigações por aí? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Olha, as investigações estão avançando, mas correm sob sigilo. Eu apurei que há uma suspeita de que esse ataque tenha tido participação de pessoas que estejam fora do país. Também há indícios de que esse mesmo grupo que invadiu o sistema do STJ seja o mesmo que invadiu o sistema do governo do Distrito Federal. O que a gente precisa lembrar? Na semana passada, além desses dois órgãos, o Ministério da Saúde também apresentou inconsistência no sistema e reconheceu que havia um vírus ali no sistema da pasta. E por causa desse ataque, o STJ deixou de publicar mais de 12.500 decisões monocráticas entre terça-feira e hoje. Mas a boa notícia é a seguinte: o backup do tribunal, que contém ali cerca de 255 mil processos, foi mantido e está intacto. Bom, a retomada do sistema acontece de forma gradual e, segundo o tribunal, está bastante acelerado. Mas alguns servidores com quem eu conversei, alguns dizem o seguinte, que já conseguem acessar o e-mail, o que é um avanço em vista do que acontecia na semana passada, mas outros não conseguem acessar absolutamente nada desse sistema. Bom, o que eles recomendaram a esses servidores? Que eles troquem as senhas e façam ali uma dupla verificação em alguns acessos. E após esse ataque hacker, o ministro Luiz Fux, que é presidente do Supremo e também do Conselho Nacional de Justiça, apresentou a um comitê, ele anunciou, na verdade, a criação de um comitê cibernético, que o objetivo desse comitê é justamente reforçar o sistema de todos os tribunais. Márcio Gomes, eu volto com você. Especialmente essa semana, né, Raquel, que a gente está se preparando para uma votação. A gente viu o Renan Fiuza mostrando a preparação das urnas eletrônicas. Quando a gente fala de informática, a gente tem que pensar também na segurança da informação. Quando a gente vê um ataque de hacker no Superior Tribunal de Justiça, o presidente do Supremo preocupado, é claro que a gente tem que reforçar a segurança também com as nossas urnas eletrônicas. Um sistema confiável, que funciona, nos fornece resultados em menos de 24 horas, em questão de horas, o resultado das eleições, mas para isso a gente precisa ter segurança da informação, coisa que o TSE, tradicionalmente, o Tribunal Superior Eleitoral, tradicionalmente tem com as urnas eletrônicas. Raquel, muito obrigado pela sua participação. Um estudo revela que trabalhadores da saúde têm mais que o dobro de chances de morrer com complicações do novo coronavírus se a gente comparar com pessoas que se dedicam a outras atividades. Quem tem os detalhes do Rio de Janeiro é a repórter Luísa Mutoni. Luísa, boa noite para você. O que mais mostra essa pesquisa? Oi, Márcio, boa noite para você, seja bem-vindo à CNN, boa noite também a todos que nos acompanham. Esse estudo é do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, e mostra que além da profissão, outros fatores, como cor, renda e escolaridade, também podem influenciar na probabilidade de uma pessoa morrer por coronavírus. Trazendo esse recorte específico dos profissionais da área da saúde, eles têm 146% de chances a mais de morrer depois que contraírem a Covid-19 com relação às pessoas que se dedicam às outras atividades. Isso porque, é claro, eles acabam ficando mais em contato direto com as pessoas que têm coronavírus, né? O mesmo acontece também, por exemplo, com os profissionais da área da segurança, que tem uma probabilidade 125% maior. E esses dados indicam, mais uma vez, que o isolamento social é de fato efetivo, porque parte desses profissionais acabou não conseguindo se dedicar
voltar ao regime de home office durante o período da pandemia. As pessoas pretas, pardas ou indígenas também têm uma probabilidade 39% maior com relação às pessoas brancas, e a Fernanda Denegri, que é a coordenadora desse estudo, disse que esses dados podem servir para os governos definirem quem deve ser prioridade quando tivermos uma vacina já disponível para a Covid-19. Devolvo ao estúdio. Especialmente porque a gente sabe, né, Luísa, não vai ter vacina para todo mundo no primeiro momento. A gente tem que definir realmente as prioridades. Exatamente. Pessoas de mais idade, com comorbidades e, com certeza, como você bem destacou, profissionais de saúde e de segurança pública que estão, sim, muito expostos à Covid-19. Esses não podem se isolar. Muito obrigado pela sua participação ao vivo do Rio de Janeiro. Nós vamos agora voltar a Delaware, nos Estados Unidos, para falar de novo com o repórter Vitor Bonini, exatamente pegando toda essa preocupação que Joe Biden, o presidente eleito dos Estados Unidos, tem com a questão da Covid-19. Hoje, Joe Biden formou uma força-tarefa. Ele anunciou os nomes da força-tarefa que vai combater o novo coronavírus a partir do meio de janeiro, 21, 22 de janeiro, quando o novo presidente o presidente eleito toma posse como novo presidente dos Estados Unidos. A gente volta a conversar com o Vitor Bonini porque tem uma brasileira fazendo parte dessa equipe e o Vitor tem as informações para a gente. Vitor, é com você mais uma vez. Oi, Márcio. Foi certamente um nome que chamou a nossa atenção, viu? A Luciana Borio, ela é carioca, nasceu no Rio de Janeiro, mas já está há algum bom tempo aqui nos Estados Unidos. Tanto que olha só o currículo dela, ela já foi diretora de assuntos médicos e de biodefesa do Conselho de Segurança Nacional aqui dos Estados Unidos, isso durante os anos de Trump, e também foi cientista-chefe do FDA, Agência de Saúde aqui dos Estados Unidos, e isso já na época de Obama. Ou seja, a gente juntando esses anos aí de contribuição dela, pelo menos esses mais recentes, dá para ver que ela tem experiência no combate ao vírus da Zika e ao Ebola. Por isso, inclusive, ela é um dos 13 nomes que estão nessa lista do Conselho. Quem mais também chamou atenção foi Rick Bright. Esse é um funcionário que trabalhou junto com o Donald Trump, lógico, no grupo dele ali, no conselho que Trump fez para combater a pandemia, e ele disse que no início da pandemia o governo americano estava falhando, não estava levando a sério os alertas da pandemia. Ele foi tratado como delator e demitido, e agora é recontratado, digamos assim. Agora ele aparece com o nome de novo, mas dessa vez com Joe Biden. Joe Biden fez esse discurso hoje e tratou muito desse tema do coronavírus. Inclusive, eu estou aqui próximo da casa dele, ele deve logo mais voltar, porque de manhã saiu para fazer esse discurso. E só para terminar, pegando esse seu gancho que a gente estava falando agora da vacina, os Estados Unidos não têm um sistema único de saúde e por isso chamou tanta atenção que Joe Biden disse que quer que essa vacina chegue a todos e que seja gratuita. Vitor Bonini falando mais uma vez ao vivo de Delaware para a gente aqui na estreia do CNN Prime Time. Vitor, muito obrigado pelas suas informações. Ainda sobre Joe Biden, ainda sobre essa nova era no poder nos Estados Unidos, a gente chama para essa conversa o nosso analista Yuri Pita. Yuri, boa noite para você, é um prazer ter você aqui no nosso CNN Prime Time. Como é que fica a relação do Brasil com os Estados Unidos agora com Joe Biden no poder? Eu não sei se você vai entrar no assunto de Bolsonaro ainda não deu as felicitações, eu não sei como é que você vai trabalhar isso, mas definitivamente o Brasil vai ter que refazer pontes com esse novo governo americano. Sem dúvida alguma. Boa noite, Márcio. Meu prazer participar da sua estreia. Muito bem-vindo aqui à CNN. A gente tem vários aspectos que podem ser abordados. Essa questão do coronavírus é uma das questões. O discurso de Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia era muito similar ao que Donald Trump adotava nos Estados Unidos. Quando Joe Biden passar a ser o presidente americano, ainda vamos ter pandemia aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, e essa diferença vai ser marcante em relação a como o Biden vai atuar na pandemia. Sem falar na questão ambiental, que já foi bastante explorada e a gente vai acompanhar com bastante atenção. Márcio. Muito obrigado, Yuri. Yuri vai estar sempre com a gente aqui no CNN Prime Time, fazendo as análises políticas, trazendo as informações da análise política aqui para a gente. Vamos agora para a CNN americana, que nós temos informações agora, é isso? Nós temos agora informações do presidente americano Donald Trump. Aí está. Da contagem das mesas onde estavam sendo contados os votos. Estavam no escuro e não conseguiam supervisionar a contagem.
um observador descreveu. Imaginem que você está num campo de futebol e você está do outro lado do gol. Isso não é aceitável. Queremos ter transparência para a contagem dos votos, mas o que a Suprema Corte da Pensilvânia disse? Eles negaram o acesso a nossos observadores de supervisionar a contagem. O que os democratas da Pensilvânia estão escondendo? Por que não se pode observar a contagem? A Constituição dos Estados Unidos diz que toda essa contagem deve ser definida pela legislação de cada estado. Mas a Suprema Corte da Pensilvânia continuamente desprezou a Constituição e tomando decisões apenas com os legisladores da Pensilvânia. Talvez haja uma razão para a secretária do Estado continuar impondo sua vontade. Talvez ela tenha um motivo. Inclusive, ela tuitou usando a palavra do presidente Trump e colocando o presidente numa posição difícil. Houve também a questão de privilégios dados a algumas das pessoas e oficiais. Alguns condados tinham leis e organizações diferentes. Alguns eleitores puderam enviar seus votos, outros não. O que a Pensilvânia fez foi criar diferentes regras para favorecer os democratas. Em outra tentativa de contar votos em Wisconsin, um juiz disse que não há nada que foi visto dessa maneira, que ninguém duvida que conduzir uma eleição no meio da pandemia é uma ameaça. Mas nenhum juiz pode colocar suas leis acima dos direitos da população. Eles pegaram um desastre natural, a pandemia, e tornaram isso num desastre nacional. Com isso, quero passar a palavra para o chefe-geral da campanha. Obrigada, Kayleigh. Como Kayleigh disse, a eleição não acabou. A contagem continua nos Estados Unidos e hoje a Corte da Pensilvânia e colocamos alguns processos contra a Corte da Pensilvânia. Número 1, a violência à transparência da contagem de votos e também uma violação com relação ao tratamento dos eleitores. O que isso significa é que, se você é um democrata na Filadélfia, você pode trabalhar fora dos limites da legislação, mas se você é republicano, você não pode fazer isso porque você segue o Estatuto da Pensilvânia. Se você é um republicano na cidade da Filadélfia, você não pode observar o processo de contagem. Se você é um democrata, você tinha o direito de observar a contagem dos votos. Na Filadélfia e no condado de Allegheny,
houve votos que foram contados fora da vista de nossos observadores. E acreditamos que uma revisão desses votos pode decidir que há votos que foram ilegalmente contados. O que queremos é que os resultados sejam certificados para termos uma revisão e decidir entre esses mais de 600 mil votos se houve tratamento diferente entre os eleitores democratas e os republicanos. E se democratas eleitores foram permitidos a entregar seus votos. Estamos hoje muito próximos a ter o Estatuto da recontagem automática, e isso pode mudar essas discrepâncias. É isso que estamos buscando, mas também gostaria de pedir à imprensa que esse é o passo 1 deste processo. Queremos olhar essas irregularidades, temos o direito de observar a recontagem e acreditamos que esse processo nos leva mais próximos a diminuir a diferença dos votos na Pensilvânia. Passo agora para a presidente do Comitê Nacional Republicano. Quero começar com algumas irregularidades que vimos no estado do Michigan e depois mencionar... Aí está, 6 horas e 50 minutos que nós tivemos aí. Eu peço confusão no começo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas agora sim, a nossa intérprete, Nathalie Graue, ela traduziu simultaneamente os discursos, a gente pode chamar assim, as ponderações de 2 representantes da campanha de Trump. Primeiro, uma autoridade, a secretária de imprensa da Casa Branca, e depois o chefe da campanha de Trump. Os 2 apresentando seus argumentos de que a campanha democrata de Joe Biden teria sido beneficiada na apuração em diversos estados, e explicaram ali os motivos de que os fiscais republicanos, entre esses motivos, de que os fiscais republicanos não podiam acompanhar de perto a apuração dos votos. É a alegação deles. A gente vai continuar acompanhando esses discursos, a nossa redação está ligada nisso, e ainda nessa edição do Prime Time você vai receber um resumo completo de que são essas alegações e, principalmente, a movimentação dos republicanos. Vão realmente entrar na justiça? Estão tentando realmente entrar na justiça? Quais os próximos passos disso, já que Donald Trump, neste momento, ainda não aceita o resultado da apuração na eleição dos Estados Unidos da vitória de Joe Biden. 2 dias depois da confirmação da vitória de Biden nas eleições americanas, a chancelaria brasileira ainda não se pronunciou oficialmente sobre a eleição do democrata, sobre essa troca de comando na Casa Branca. Já falamos sobre isso aqui no nosso Prime Time, mas é importante falar mais um pouco sobre isso e sobre outros assuntos, porque a gente vai conversar agora com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, especialmente sobre esse novo cenário que se vê nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Mas é claro que a primeira pergunta, antes desejando boa noite e muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Prime Time, presidente Rodrigo Maia, é a seguinte: como é que o senhor analisa o fato de o Palácio do Planalto ainda não ter se manifestado sobre essa vitória de Joe Biden? O senhor foi uma das primeiras autoridades aqui no Brasil a externar os seus sentimentos, a desejar felicitações ao novo presidente americano. Eu queria saber que tipo de mensagem esse silêncio do Palácio do Planalto pode passar, na sua opinião? Olha, Márcio, primeiro, boa sorte na CNN, esse seu novo desafio. Olha, eu acho que o governo brasileiro, eu acho que num segundo momento, claro, vai reorganizar sua relação, né, com o presidente eleito. Isso é muito importante, né? O que a gente está acompanhando, do meu ponto de vista, é muito ruim. Quer dizer, a democracia mais importante do mundo ocidental, né, passando por esses momentos de questionamento. E interessante porque o modelo eleitoral, claro, respeitando as diferenças da pandemia, mas basicamente o mesmo modelo foi o modelo que deu a vitória ao Trump há 4 anos atrás. Da mesma forma como, alguns anos atrás, né, o vice-presidente Al Gore aceitou rapidamente o resultado e estabeleceu, né, uma normalidade no processo democrático americano, fazendo um gesto naquela época bastante importante.
Então, esse movimento dos republicanos é um movimento que, para mim, como os americanos, a economia, a democracia americana sendo a democracia mais importante do Ocidente, a gente fica acompanhando, fica preocupado, mas eu espero que o governo brasileiro possa, o mais rápido possível, parabenizar o presidente eleito, respeitando o resultado das urnas, e que o Brasil possa estabelecer com o novo presidente americano, uma relação pragmática, uma relação que interesse aos dois países, onde as trocas, principalmente as trocas comerciais, possam ser priorizadas, e o interesse dos brasileiros também. O que foi que nós não vimos com o presidente Trump. Infelizmente, pela primeira vez eu vi um país mais pobre, de alguma forma, beneficiar até o processo eleitoral de um país mais rico. A vinda do secretário de Estado a Roraima, faltando poucas semanas para a eleição, eu acho que foi um momento ruim da diplomacia brasileira. Eu espero que a diplomacia brasileira restabeleça as suas relações e o presidente possa, respeitando a posição dele, que ele possa, o mais rápido possível, parabenizar o presidente eleito e rapidamente construir a nossa relação, reconstruir as nossas relações com o vitorioso nas eleições americanas. Presidente Rodrigo Maia, vamos falar um pouco dos nossos problemas agora. Deixa os americanos lá com a recontagem deles, se for o caso, se isso vier a acontecer, se Trump realmente conseguir alguma coisa nesse processo de judicialização na apuração das eleições americanas. Mas falar aqui na nossa pauta do Congresso, que está parada com o impasse de quem vai assumir a Comissão Mista de Orçamento. Alguma previsão para isso acabar, para que o Congresso possa voltar a andar e acabar com o represamento de tantos projetos e projetos importantes que estão parados por causa disso? Não estão parados por causa disso, Márcio. Acho que há um equívoco da sua parte. A plenário da Câmara está sendo convocado toda semana. Há uma obstrução da oposição pela medida provisória 1000 e há uma obstrução da base do governo por um não cumprimento de acordo na comissão mista, que não atrapalha a pauta da Câmara. Mas projetos não estão sendo votados? Porque a esquerda está obstruindo por um motivo e a base por outro. Mas quem tem interesse na pauta é o governo, Márcio. O Brasil vai explodir em janeiro se as matérias não forem votadas. O dólar vai a R$ 7,00. A taxa de juros de longo prazo vai subir para um país que hoje, no final do ano, vai ter 100% da sua riqueza em dívida. Imagina, em vez de estar pagando 4%, 5% que nós estamos pagando nas dívidas de curto prazo, a gente tem que começar a pagar numa dívida toda a nossa riqueza de 15%, 20% ao ano. A nossa taxa de juros no governo Dilma chegou no patamar alto. Então, quem precisa que a pauta caminhe, claro que primeiro é o Brasil, óbvio. Segundo, por óbvio, é o governo, que precisa tomar uma decisão urgente. O governo será um governo popular ou um governo populista. Se o governo quiser construir soluções fora do teto de gastos, fora do limite de gasto público, o governo estará sendo populista, como foi o governo anterior, e deu em 2 anos de recessão. 2 anos de recessão. A inflação agora já está fora de controle. Pergunta a um brasileiro simples como é que ele está conseguindo comprar arroz e feijão no supermercado com o aumento do preço desses e outros alimentos no Brasil. Esse é um bom exemplo, porque quando a gente tenta ser populista com algumas coisas, quem paga a conta no final é o próprio povo brasileiro. Então, o governo precisa rapidamente entender que tem que organizar o orçamento primário. É muito grave, nós temos um orçamento de 1,485 trilhão para o próximo ano, para quem tem menos informação sobre esse assunto. 1,410 são as despesas correntes do governo. Essa ninguém vai mexer. E tem as discricionárias. Das discricionárias, 85 bi é para a manutenção da máquina. 1,410 mais 1,485 já passou o teto de gastos. Então, nós, de forma urgente, já deveríamos ter sinalizado para a sociedade, até antes do processo eleitoral de domingo, qual é a agenda do governo, a verdadeira agenda do governo para o enfrentamento dessa crise que o Brasil já vive, né, que o Brasil vai precisar enfrentar, que é a organização das suas despesas. E essa decisão é que faz hoje, além, claro, da questão do meio ambiente, faz com que os investidores fiquem aguardando qual vai ser o caminho do governo nos próximos meses, para que a gente possa estar no caminho do respeito ao equilíbrio fiscal, na confiança e credibilidade dos investidores, para que o Brasil possa voltar a crescer. Então, a pauta da Câmara não está parada por causa da CMO, isso é uma sessão do Congresso. Agora, você transferir isso para a pauta, que tem medidas provisórias importantes. Nós já podíamos ter votado, por exemplo, o novo programa do governo de habitação. A medida provisória de habitação está pronta para votar, mas a base está obstruindo. Então, a Câmara tem pautado. Na próxima semana eu já vou colocar na pauta um tema que não é um tema econômico, mas é um tema importante, que é uma emenda constitucional
para a gente, já olhando o que representou essa eleição nas câmaras de vereadores e as anteriores nas assembleias e nas próprias câmaras, com uma representação muito pequena das mulheres, a PEC que garante vagas, cotas de vagas para as mulheres nas câmaras de vereadores, nas assembleias, na Câmara dos Deputados. Hoje nós temos quase 2.000 municípios que não tem uma mulher representando a sociedade nas câmaras municipais. Então nós vamos pautar as matérias. Agora, presidente, se o governo, a base do governo, obstruir a pauta, é o Brasil que vai pagar a conta. Nós temos a nossa responsabilidade, estamos chamando sessão, na próxima terça vai ter sessão com as medidas provisórias, tem o projeto da cabotagem do governo, que eu espero que o governo consiga construir um acordo, porque está com urgência constitucional trancando a pauta, e vamos ter que avançar nessa agenda que todos nós sabemos que é amarga, das medidas de equilíbrio fiscal, mas elas precisam ser enfrentadas. Eu preciso interromper o senhor, porque a Thaís Herédia, nossa analista política de Brasília, tem uma pergunta. Thaís Arbex, nossa analista de política lá de Brasília, Thaís Herédia acabou de entrar na nossa edição falando de economia, tem uma pergunta importante sobre possíveis candidaturas para as eleições presidenciais de 2022. É isso, Thaís? Boa noite para você. Boa noite, Márcio. Bem-vindo à CNN. Boa noite, presidente. É impossível não falar desse tema hoje, justo no dia que o senhor esteve no Rio de Janeiro, acredito que está ainda, para um almoço com o apresentador Luciano Huck. O senhor foi encontrar com ele dias depois dele ter se encontrado com o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro. O senhor foi fazer o quê? O senhor foi dizer que o centro não apoia uma candidatura de Moro? Quero que o senhor diga um pouco sobre isso, sobre essa alternativa de centro para a gente, presidente. Olha, Thaís, acho que está muito longe. Eu almoço com o Luciano, que é meu amigo, quase todas as semanas que eu venho ao Rio de Janeiro. Não tem nada diferente. Eu acho que na semana de eleição municipal a imprensa fica sem notícia e fica dando importância a algo que está muito longe. Eu estava falando aqui para o Márcio sobre a agenda econômica. O resultado da agenda do governo nos próximos 6 meses é que vai ditar a regra das eleições de 2022. Se o governo escolher o caminho da responsabilidade fiscal, tem uma força. Se caminhar para uma agenda mais heterodoxa, eu acho que é uma força muito menor. Isso é que vai fazer com que as forças políticas se movimentem no futuro, mas não agora. Agora, eu converso com o Luciano, como eu disse, se eu vier aqui toda semana, uma vez a cada 2 semanas, a gente está sempre conversando, discutindo muito mais os cenários de curto prazo, o que o governo deveria fazer, a agenda econômica, a agenda social, do que uma preocupação com o processo eleitoral. É claro que o nosso projeto eleitoral é um projeto, como eu disse, que vai ser construído a partir do 2º semestre do próximo ano, e acho que o caminho que o governo trilhar nos próximos 6 meses é que vai organizar esse campo da centro-direita, centro-esquerda, nesse enfrentamento contra a candidatura à reeleição do presidente da República. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, Thaís Arbex, nossa analista política direto de Brasília. Muito obrigado pela participação de vocês dois na estreia do nosso Prime Time e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Você vai ver no próximo bloco, primeiras doses da Coronavac, a vacina chinesa contra a Covid, chegam em São Paulo até o fim do mês. E as últimas atualizações sobre o apagão que atinge o Amapá há 7 dias. Voltamos em instantes. São 7h06, estamos de volta com o CNN Prime Time. Agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpriram hoje mandados de busca e apreensão em 5 cidades do Rio contra desvios e fraudes na saúde no município de Arraial do Cabo, na região dos Lagos. Raquel Morim é quem traz os detalhes ao vivo da capital fluminense. Raquel, boa noite para você. Oi, Márcio. Boa noite para você. Seja muito bem-vindo. Um prazer falar contigo. Pois é, mais um escândalo na saúde aqui do Rio de Janeiro. Entre os alvos na operação de hoje está o ex-secretário de Saúde de Arraial do Cabo, Antônio Carlos de Oliveira. Segundo as investigações, uma das empresas envolvidas teria recebido verbas públicas por mais de 1 ano, mesmo sem ter contrato assinado com a Prefeitura. Na operação foram cumpridos 12 mandados, nas cidades aqui do Rio de Janeiro, também de Arraial do Cabo, Búzios, Saquarema e São José de Ubá.
De acordo com a polícia, as empresas investigadas receberam da Secretaria Municipal de Saúde, nos últimos 4 anos, mais de 6 milhões de reais. Márcio. E mais um assunto importante no Rio, né, Raquel? O ex-governador Luiz Fernando Pezão está com Covid. Isso, está com coronavírus. Pezão foi trazido da cidade onde mora, em Piraí, na região sul-fluminense, aqui para a capital. De acordo com o boletim médico, ele está com quadro estável, mas ainda não há previsão de alta. Por determinação da Justiça, Pezão não poderia sair de Piraí, mas por causa da doença, acabou sendo transferido, mesmo sem autorização judicial. Pezão, que agora é monitorado por tornozeleira eletrônica, foi preso quando ainda era governador e chegou a ficar mais de 1 ano na cadeia. Ele foi alvo da Operação Lava Jato, acusado de montar uma rede nos órgãos de fiscalização para encobrir casos de corrupção no governo. Márcio. E é claro que a gente torce aqui pela recuperação do ex-governador Pezão. Raquel, muito obrigado. Contamos sempre com a presença do Rio de Janeiro no nosso CNN Prime Time. Até a próxima. O INSS anunciou hoje a data de início do projeto piloto de teleperícias. A partir do dia 16 de novembro, segunda-feira da semana que vem, não é isso? Funcionários de empresas, médicos e peritos do trabalho vão poder realizar perícias através de videochamadas. A repórter Carla Chaves tem as informações aqui de São Paulo. Carla, boa noite para você. Oi, Márcio, ótima noite para você. Olha, esse projeto piloto, por enquanto, atende apenas quem for solicitar auxílio por incapacidade temporária. A empresa onde o funcionário trabalha precisa fazer um cadastro especial junto ao INSS. Esse cadastro começou a ser feito hoje e a própria empresa faz o agendamento. Antes disso, ela já fica responsável por enviar toda a documentação do funcionário, incluindo os laudos médicos, para que o perito possa fazer uma análise e tomar uma decisão. Este programa vai até o dia 31 de janeiro. Depois disso vai ser feito um workshop para analisar os resultados e, se tudo der certo, ele segue funcionando até pelo menos o fim da pandemia. Márcio. Se puder desafogar todos os processos atrasados do INSS, já vai ser de grande vitória. Carla, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Prime Time. Agora uma notícia envolvendo a educação no Brasil. Por causa da pandemia, 200 escolas particulares em Pernambuco decretaram falência este ano. Os colégios vão funcionar até dezembro e depois fecham as portas. O repórter Diego Barros tem as informações ao vivo. Diego, boa noite. Boa noite, Márcio. Seja bem-vindo à CNN. Que notícia ruim, né? Porque a gente sabe que isso vai gerar desemprego logo no início do ano que vem. Essas escolas, as 200 unidades escolares, elas já foram repassadas, essas informações, pelo sindicato que representa essas unidades e, infelizmente, tem o fechamento e encerramento das atividades já no ano que vem, havendo apenas o ensino remoto até dezembro. E este anúncio, essa informação vem exatamente na véspera, quando as aulas presenciais para muitas escolas que estão exatamente nesta crise, que são aquelas que atendem aos adolescentes e também às crianças do ensino fundamental e infantil, é que o ensino fundamental aqui em Pernambuco começa a ter a retomada a partir de amanhã, especificamente os estudantes do 5º ao 9º ano. Só que esse problema não está apenas em Pernambuco. Em Minas Gerais, por exemplo, a estimativa é de que 35% das escolas particulares do estado, lá de Minas, também fechem as portas. Em Belo Horizonte, 13 já fecharam, as atividades foram encerradas por causa da crise econômica na educação, crise gerada pelo novo coronavírus. Márcio. Que situação difícil. Diego, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Voltamos a falar do apagão do Amapá, que entrou no 7º dia nesta segunda-feira. A energia ainda não foi totalmente restabelecida, o abastecimento está funcionando num esquema de rodízio. Nós já conversamos com o nosso repórter lá em Macapá, Jefferson Martins, mas é importante fazer um novo contato com ele, para ele nos atualizar da situação, se possível minuto a minuto, de como está a dura situação, difícil situação de quem mora, especialmente na capital, Macapá. Jefferson, é com você. Pois é, Márcio, a situação só vai piorando para muita gente, né? O que eu tenho aqui, ainda que não com uma qualidade não tão boa, muita gente está querendo, que é um fornecimento de energia elétrica. Mesmo com esse rodízio divulgado pela Companhia de Eletricidade do Amapá, boa parte da população não está conseguindo ter um fornecimento regular de energia. E por conta desses problemas gerados com a falta de energia elétrica, muita gente está sem água.
Bem, na noite passada houve vários protestos em Macapá e Santana, que é um município próximo da capital, e nessa noite devem ocorrer mais protestos, até porque a situação de quem está passando por isso só vai piorando. A população não está conseguindo carregar a bateria do celular, ter sinal da operadora, enfim, na medida que o tempo vai passando, tudo vai se agravando. Uma informação interessante que eu acabei de receber é que escolas públicas que estavam fechadas por conta da pandemia abriram as portas para que os moradores pudessem pegar água para eles. Nas escolas que têm água, os moradores estão indo com balde, enchendo os baldes com água para que eles possam lavar roupa, tomar banho, enfim, ter o básico para sobreviver. E como é que vocês aí, Jepson, recebem a informação de que o abastecimento de energia só vai voltar ao normal num prazo de 10 dias, como nos disse o ministro de Minas e Energia? Como é que vocês recebem essa informação? Como é que vocês fazem uma previsão, uma perspectiva do que será a vida de vocês nos próximos 10 dias, vivendo nessa situação de insegurança energética? Então, Márcio, está cada vez mais difícil, como eu disse. Para eu conseguir esse cenário, para eu conseguir fazer essa transmissão, foi uma dificuldade danada. Na verdade, a população está com receio de que essa energia não seja restabelecida de fato em 10 dias, porque 3 transformadores foram queimados no apagão, no incêndio que aconteceu e gerou esse apagão na terça-feira passada. E a energia nunca foi muito boa, o fornecimento nunca foi muito bom no Amapá, só conversando com os moradores, você percebe isso. Esse fornecimento nunca foi bom mesmo antes do apagão. Então os moradores falam, peraí, se nunca foi bom com 3 geradores, imagine agora que devem só ter 2 geradores até o fim da semana, que é quando o Ministério de Minas e Energia diz que vai conseguir restabelecer 100% desse fornecimento. Então o clima aqui é de muita aflição, de muito receio e de muita preocupação. E ainda tem questão de segurança nas ruas também, tudo escuro, você tem que dormir de janela aberta porque não tem ar-condicionado, porque não tem ventilador. Imagina a insegurança que existe em Macapá, em outras regiões do Amapá, que sofrem com esse problema, com um prazo de solução de 10 dias. Jepson, muito obrigado pela sua participação, por todas as informações, transmitindo aqui a nossa força para você e que tudo se resolva da melhor forma possível. Muito obrigado, fique bem. A gente continua falando nesse assunto porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já mostramos isso aqui. Ele quer que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, casse a concessão da empresa responsável pela subestação de energia no estado do Amapá. A gente volta a Brasília agora para conversar com o repórter Cássio Zeiman, que faz sua estreia aqui no nosso CNN Prime Time. E é uma honra para a gente ter você, Cássio. Boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, para todos. Olha, para não ser do contra, eu também vou te desejar o 15º. Seja bem-vindo à CNN, vai ser um prazer trabalhar ao seu lado. Bom, Márcio, olha, a gente sabe que a situação lá no Amapá está bastante complicado, mas a ajuda já começou a chegar. 5 geradores já foram enviados nesse final de semana e outros 6 geradores vão ser encaminhados nos próximos dias do Amazonas e uma aeronave da Força Aérea Brasileira. Esses geradores, Márcio, eles vão ser utilizados principalmente nos serviços essenciais, como os hospitais e também o abastecimento da energia e também da água, que muitas pessoas estão precisando de água potável lá na região. Na visita ao Amapá, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele falou em sabotagem, pediu, além de uma investigação bastante rigorosa, também o fim da concessão da Isolux, que é a empresa responsável pelo fornecimento de energia no estado. Hoje, um pouquinho mais cedo, tanto o presidente do Senado como o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, fizeram uma reunião, participaram de almoço com o presidente Jair Bolsonaro para dar mais detalhes, informações dessa visita ao Amapá. E no final dessa reunião, o ministro falou com a nossa equipe e disse que o governo mantém esse prazo de 10 dias para que tudo esteja normalizado. Mas é importante esclarecer para o pessoal de casa, Márcio, até eu vi você aí conversando com o nosso repórter direto de Macapá, de que esse prazo de 10 dias já começou a valer desde a semana passada. Ou seja, a previsão do Ministério de Minas e Energia é então regularizar toda a situação até o fim dessa semana, provavelmente até sexta-feira. Essa foi a promessa com alguns assessores que eu conversei do Ministério de Minas e Energia. Mas só que tem um detalhe, tem outro, podemos dizer, ingrediente em todo esse pedido, é que a Justiça também entrou na jogada e deu um prazo de até 3 dias para que o serviço seja restabelecido em todo o estado. Caso contrário, a empresa Isolux pode receber uma multa no valor de até 15 milhões de reais. Volto contigo, Márcio.
Esse prazo de 5 dias, já que os 10 dias começaram a contar na semana passada, também não são grande coisa. Hoje é segunda-feira. Ficar até sexta sem luz, definitivamente não é uma situação boa. E aí a gente entende o desabafo, as palavras duras do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Cássio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Prime Time. Volte sempre. A gente volta a falar da notícia que abriu esta edição do Prime Time. A farmacêutica americana Pfizer anunciou hoje que a vacina experimental, desenvolvida em parceria com o laboratório alemão BioNTech, apresenta 90% de eficácia contra o novo coronavírus. Essa vacina está na terceira e última fase de testes. Sobre isso, eu volto a conversar com a nossa correspondente em Nova York, Heloísa Vilela. Heloísa, a grande pergunta agora é como é que vai ser a distribuição dessa vacina, caso, claro, ela se comprove realmente eficaz contra o novo coronavírus? Márcio, você tocou num ponto importantíssimo. A logística da distribuição dessa vacina será vital para que não se perca, não se desperdice nenhuma dose. Essa vacina é feita com material genético, muito frágil, muito perecível e precisa ficar a temperaturas baixíssimas, de menos de 80 graus Celsius, do momento em que sai da fábrica até o momento da vacinação. Hoje ela está sendo fabricada na Áustria, está guardada na Áustria. E para vir aos Estados Unidos, que já compraram 100 milhões de doses, vai ser preciso muito cuidado. Por isso, o governo americano espera contar com a ajuda do Exército, das Forças Armadas, porque acredita que as Forças Armadas é que têm a melhor estrutura para fazer esse transporte e a distribuição. Mas, de qualquer forma, é uma notícia muito promissora, que foi muito bem recebida aqui atrás de mim, onde você vê essa bandeira americana enorme, é onde funciona a Bolsa de Valores de Nova York e onde as ações da Pfizer subiram, mas subiram também ações da indústria hoteleira, das companhias aéreas, todo mundo esperando essa imunização para poder voltar a funcionar 100%. Márcio. Muito obrigado, Heloísa Vilela, falando ao vivo de Nova York. Nós começamos esta edição falando da vacina da Pfizer americana, falamos também da vacina russa, que também alcançou esses 90% de eficácia, segundo o governo russo, contra o novo coronavírus. E falamos também da vacina chinesa, que já está sendo trazida para o Brasil, está chegando ao Brasil. A gente volta a falar, então, são 120 mil doses da Coronavac que vão chegar ao estado de São Paulo no próximo dia 20 de novembro. O governador João Dória também anunciou que as obras da fábrica para a produção da vacina começaram no início deste mês. A gente conversa com a repórter Bruna Macedo. Agora, Bruna, qual é a previsão de término dessas obras para que a gente realmente tenha um local para produzir essa vacina aqui no Brasil? Márcio, a previsão de término dessas obras é setembro do ano que vem. Serão 10 mil metros quadrados de fábrica e a capacidade de produção nessa fábrica para a Coronavac é de 100 milhões de doses, isso tudo por ano, tá? A estimativa é que essa obra custe 160 milhões de reais. Tudo isso tem sido pago pela iniciativa privada. São doações que o governo do estado de São Paulo conseguiu. Até agora, 24 empresas de setores diferentes da economia já fizeram essa contribuição. Apesar dessa conclusão das obras estar prevista para setembro do ano que vem, antes disso, a gente já vai ter uma capacidade de produção bastante significativa, segundo o que disse Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, em coletiva de imprensa hoje, tá? A gente lembra que a vacina especificamente só a população, depois de comprovada a eficácia e também depois de registrada pela Anvisa. Isso, de fato, ainda não aconteceu. Segundo o que disse Jean Goristan, que é o secretário estadual de saúde de São Paulo, a comprovação da eficácia ainda não tem nenhuma previsão para que aconteça, mas ela pode acontecer a qualquer momento. Márcio. Como a gente está torcendo para todas essas vacinas, chinesa, americana, russa, a inglesa também. Muito obrigado, Bruna, pela sua participação aqui com a gente. A gente conversa agora com Jarbas Barbosa, ele é vice-diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço da Organização Mundial de Saúde. Seu Jarbas, boa noite para o senhor. Eu queria perguntar para o senhor como é que a gente pode avaliar essa notícia de que essas duas vacinas, tanto a russa quanto a americana, atingiram 90% de eficácia e, no caso da americana, sem contraindicações, sem reações e na grande maioria dos voluntários testados. É com otimismo? É exagero? Queria saber a sua avaliação. Boa noite, Márcio. Eu creio que nós devemos avaliar com otimismo, mas é preciso ser realista. Ainda são dados preliminares. É preciso completar o estudo, eles estimam que vão completar até o final do mês de novembro,
é preciso publicar, qualquer vacina tem que publicar os estudos em revistas científicas para que a comunidade científica do mundo inteiro olhe os dados sobre segurança e sobre eficácia e que depois eles apresentem, no caso de um uso em um país determinado, no caso do Brasil, eles apresentem o dossiê de fabricação com todos os dados para que a Anvisa avalie. No nosso caso, além de registro em autoridades nacionais, a vacina precisa ser pré-qualificada pela Organização Mundial de Saúde para que nós utilizemos o nosso fundo rotatório de vacina, que compra vacina para todos os países e territórios da América Latina e do Caribe, ela possa ser utilizada. Então, é uma notícia promissora, mas nós não vamos ter vacina na próxima semana. A própria empresa, a Pfizer, diz que ela pode ter esse ano talvez 50 milhões de doses só. Como a vacina precisa de 2 doses, isso seria suficiente só para vacinar 25 milhões de pessoas. Então, eu creio que é um otimismo, mas lembrar de que as medidas que nós temos hoje, usar máscara, distanciamento físico, evitar sair de casa para o que não é essencial, nos mantém vivos e saudáveis enquanto a vacina chega. E é importante destacar também, definitivamente não teremos vacina para todo mundo num primeiro momento. Serão primeiros grupos prioritários, ou seja, para toda a população de todo o planeta receber uma vacina que com certeza funcione e seja segura, vai demorar um pouco mais ainda. E como o senhor bem disse, continuar usando máscara, continuar fazendo distanciamento e lavando as mãos. Jarbas Barbosa, da Organização Pan-Americana de Saúde, agradeço muito a sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. A gente volta agora para o noticiário internacional, porque o presidente Donald Trump demitiu o secretário de Defesa. A repórter Mariana Janjácamo tem essas informações direto de Nova York. Mariana, Trump falou sobre o motivo dessa demissão? Não, Márcio, ele não deu motivos sobre a demissão. O que se sabe aqui nos Estados Unidos é que a relação entre o Trump e esse secretário de Defesa, o Mark Esper, era uma relação já desgastada por causa de diferenças de opinião entre os dois. Mas o Trump não deu motivos. Ele publicou uma mensagem no Twitter falando sobre essa demissão e ele só agradeceu ao Mark Esper pelos serviços prestados e disse que acredita que o próximo secretário, o Christopher C. Miller, que é o diretor do Centro Nacional Antiterrorismo aqui nos Estados Unidos, vai fazer um ótimo trabalho. Agora, essa relação entre os dois, entre o Trump e o Mark Esper, ficou ainda pior depois do meio desse ano, naquela época dos protestos contra a violência policial e contra o racismo, depois da morte do George Floyd, porque o Trump ele queria acionar as Forças Armadas, ele queria mandar as Forças Armadas para as cidades americanas, e o Mark Esper discordou do Trump publicamente. Ele falou, não, eu acho que isso tem que ser um último recurso e só usado em uma situação muito urgente, e essa não é a situação. Ou seja, ele foi contra ali tudo que o Trump falava sobre essa situação dos protestos, ele que teve uma postura muito firme contra isso, né? Falava muito naquela questão do law and order, lei e ordem, e aí desde então essa relação só foi piorando. Agora, é claro, chama a atenção essa demissão nesse momento, né? Apenas meses antes da posse do Joe Biden, então pouco antes do final do ano. É comum que o novo presidente eleito troque cargos altos no governo, inclusive esse cargo de secretário da Defesa. Só que os presidentes ainda em exercício que não são reeleitos, eles costumam manter, na verdade, o secretário de Defesa no cargo em nome de uma estabilidade, para preservar a estabilidade e a segurança nacional do país. E essa decisão do Trump ela foi muito criticada por congressistas democratas que acham que isso pode colocar a segurança dos Estados Unidos em risco. E fica agora a pergunta, né, Márcio, o que é que o Trump quer com essa demissão e o que é que a gente pode esperar desse setor, desse cargo, que é um cargo importante para a segurança dos Estados Unidos e também para o envio, para a retirada de tropas americanas em outros países. O que é que a gente pode esperar nesses últimos meses de 2020, né, Márcio? O presidente Donald Trump é um grande ponto de interrogação, porque, falando agora de eleições, até agora, ele não considerou conceder a vitória a Joe Biden, o candidato democrata, que venceu as eleições pela apuração que se tem até agora. Os números são totalmente favoráveis a ele. Nós mostramos aqui, durante o Prime Time, que representantes do governo americano, da Casa Branca e também do Partido Republicano, apresentando ali as suas justificativas para indicar uma possível judicialização da apuração. O Trump segue com a mesma estratégia de negar a vitória de Biden, de seguir com a tentativa de entrar na justiça. O que você tem para a gente aí dos Estados Unidos, Mariana?
Ele segue sim com essa mesma estratégia. Inclusive, hoje, republicanos concederam uma entrevista coletiva de imprensa à líder do Comitê Nacional do Partido Republicano, Ronna McDaniel, a porta-voz do presidente Trump, Kayleigh McEnany, e um outro conselheiro da campanha de Trump, também o Matt Morgan. Eles falaram com jornalistas e insistiram nessa questão de que que eles registraram fraudes e irregularidades nesse processo de contagem dos votos. Eles disseram, o maior destaque dessa coletiva foi que eles disseram que tinham um informante trabalhando como um funcionário eleitoral em Detroit, no Michigan, que viu ali algumas irregularidades, votos com datas alteradas, votos que não seriam contados, mas que tiveram as datas alteradas para poderem ser registrados. Márcio. Mariana Jean-Giacomo, direto de Nova York, com as últimas informações sobre a eleição americana e sobre a demissão do secretário de Defesa dos Estados Unidos. Mariana, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Prime Time. O ex-presidente boliviano Evo Morales voltou para a Bolívia depois de passar um ano exilado na Argentina. Cerca de 2.000 apoiadores, incluindo o presidente argentino, Alberto Fernandes, se reuniram na fronteira para se despedir de Evo. Foi um momento muito simbólico. Do outro lado, uma grande multidão esperava para receber o ex-líder. O retorno à Bolívia foi possível depois que Luiz Arce, aliado de Evo, tomou posse como novo presidente. Evo Morales governou a Bolívia por 14 anos e deixou o país após denúncias de que estaria envolvido em fraudes na última eleição presidencial. Evo nega as acusações. E ainda no noticiário internacional, na Flórida, a tempestade Eta deixa bairros inundados e mais de 30 mil pessoas estão sem energia. Os ventos ultrapassaram 100 km por hora. Escolas no sul do estado fecharam as portas por causa das fortes rajadas de vento que devem continuar amanhã. Abrigos para animais também fecharam. Autoridades alertaram para o risco de desabamentos. A tempestade Eta agora se move em direção ao Golfo do México e deve perder intensidade antes de atingir a região. Agora, 7 horas e 29 minutos, nós encerramos esta primeira edição do CNN Prime Time. Você viu, tanta gente me deu as boas-vindas e eu dou as boas-vindas a você. E conto com a sua presença amanhã. Esta é a CNN, inconfundível. Boa noite. CNN Prime Time. Apoio